mais, levantemos as nossas mãos aos céus. Senhor Deus, aqui estamos diante da sua santa presença, neste dia lindo, maravilhoso, que o Senhor preparou para nós. Já é um dia abençoado, porque este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos neste dia. Ó Deus, e nós levantamos cedo, deixamos o conforto do nosso lar, para chegarmos a Ti apresentando as primícias da nossa hora, as primícias do nosso dia, as primícias do nosso tempo. Nesse primeiro dia da semana, nós preferimos começar na Tua presença, Senhor. Sabedores, ó Deus, que quando começamos na Sua presença, o Senhor já trabalha por nós em todos os dias dos demais dias da semana. E é muito importante, Senhor, nós estarmos aqui, reunidos, para buscar, Senhor, de Ti, dos Teus lábios, as orientações para as saídas da nossa vida. O Senhor diz, Senhor, através do sábio Salomão, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, guarda a sua alma, porque da sua alma, do seu coração, saem as saídas da vida. Então, ó Deus, nós estamos aqui com o propósito de guardar o nosso coração, ouvindo, meditando nas suas sagradas palavras que o Senhor deixou para nós. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa também as famílias que estão pela internet. Aqueles que não poderão estar aqui, estão acompanhando pela internet. Ó Deus, que o Senhor use os professores, que o Senhor use, Senhor, os teus filhinhos e as tuas filhinhas para trazer, ó Deus, revelações impactantes, porque a tua palavra diz aquilo que os nossos ouvidos não ouviram. Isso nós iremos ouvir nesta manhã, porque o Senhor tem preparado tudo isto para aqueles que amam ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por este dia, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar os músicos aqui, enquanto nós vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E o versículo, é um versículo só, que é o de número 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz as Escrituras. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O altar estava em ruínas. Então, a primeira coisa que Elias fez antes do milagre acontecer foi restaurar o altar. Para o fogo cair, o altar tem que estar restaurado. O altar para nós significa a cruz de Cristo. O altar, porque neste altar que Elias restaurou, é o altar que se queimou a oferta do sacrifício, ou seja, pelos pecados dos israelitas, aquela oferta foi queimada no altar. Muitas vezes, nós tiramos nossos olhos do altar de sacrifício. E o altar de sacrifício é a cruz do Calvário. Quando nós tiramos os olhos, quando nós tiramos os nossos olhos do altar de sacrifício, nós então começamos a ficar deprimidos. Quando nós tiramos os olhos do altar de sacrifício, que é a cruz de Cristo, nós começamos a ficar deprimidos. Nós começamos a ficar doentes,
nós começamos a ficar cabisbaixos, nós começamos a ficar fracos, nós começamos a ficar corcundos. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, através de Moisés, faça aí uma serpente de bronze, símbolo do altar de bronze, porque no altar de bronze de Moisés é o altar do sacrifício, e a serpente tem que ser de bronze. Quem olhar para ela, a fim de que fora picado pela serpente, será curado. O Senhor nos manda nesta manhã, olha para a cruz. O Senhor nos ordena nesta manhã, olha para mim ensanguentado na cruz. O Senhor nos move nesta manhã, tira os olhos da sua doença emocional, mental, seja lá qual for, e olha para a cruz, porque na cruz tem cura, na cruz tem cura, na cruz tem milagres, na cruz tem vida. É impossível deixar de olhar para a cruz e ver aquele ser, o autor da vida, todo ensanguentado, com aquela coroa de espinhos. Acima uma frase escrita, esse é Jesus, o Rei dos Judeus. As mãos e os pés pregados. É impossível não olhar, é impossível apenas olhar e não sentir nada. E o Senhor Jesus nos manda a seguinte mensagem para nós: é aqui que eu troquei com você. É aqui que eu levei sobre mim suas doenças emocionais. É aqui que eu levei sobre mim seus dias, dia a dia causticantes. É aqui que eu levei sobre mim, oh aleluia, os seus pecados, sua síndrome do pânico. É aqui que eu levei sobre mim toda a mazela. E eu peguei de ti tudo aquilo que não presta, e dei para ti tudo aquilo que presta. Eu peguei o teu corpo, o teu espírito morto, e dei a ti o meu espírito vivo. Oh, quando olhamos para a cruz, nós obtemos da parte dele o milagre que necessitamos, ou os milagres que necessitamos. Então, nesta manhã, fecha os teus olhos físicos e abre os teus olhos espirituais. Contemple agora o Senhor pendurado no madeiro, se fazendo maldição por nós, se deu por nós, morreu por nós. E Isaías, ele faz um relato completo. Ele levou sobre si todas as nossas doenças. Queres ser curado, queres ser curada da depressão? Olha para a cruz, contemple o Messias na cruz. Queres ser curado, queres ser curada de qualquer tipo de enfermidade? Olha para a cruz, porque ele diz, eu levei sobre mim as vossas iniquidades, eu levei sobre mim as vossas enfermidades. Eu fiquei depressivo para te livrar da depressão, oh glória. Eu fiquei febril, infeccionado, para te livrar da infecção e da febre. Eu fiquei cancerígeno para te livrar do câncer. Eu fiquei doente para te fazer ter saúde. Deremalassúria. Então, nesta manhã, contemplemos o Senhor na cruz do Calvário. Oh, e Ele levou sobre si, oh, tudo aquilo, irmãos, que não presta em nós, cravou naquela cruz. Oh, e essa paz que nós temos nessa manhã, que adentrou o nosso ser, essa paz, o castigo dessa paz estava sobre Ele. Esse castigo que Ele se sujeitou a ser castigado, era o nosso castigo. E Ele levou esse castigo, estava sobre Ele. E a paz que Ele tinha, Ele não teve para nos dar. Aleluia. Oh, se apegue nisto, porque isto depende, daqui em diante, na vida de algumas pessoas que não estavam entendendo. Depende daqui por diante, nos dias futuros,
você se apegar a isso, nós nos apegarmos a isso, para que venhamos a conseguir viver. Oh, aleluia. Agora vai levantando a sua mãozinha e adorando a Ele, aos pés da cruz. Aleluia. É um dia singular para nós, é um dia de Santa Ceia, logo mais à noite. Vai adorando aquele que é digno da Santa Ceia. Vai adorando aquele que nos ordenou no sangue da nova aliança. Oh, bendito seja o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos de novo. Vamos de novo. Cada vez que a nossa fé é cobrada, cada vez Que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos ouvir a igreja. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Traz à existência aquilo que não existe. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se
e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, Rompendo em fé. glória a Deus. Aleluia. Nas Sagradas Escrituras você vai ver uma frase dizendo assim: olhai para Abraão. Como é que as Escrituras Sagradas nos mandam olhar para um homem que é falho? Mas as Escrituras Sagradas insistem em dizer: olhai para Abraão. Por quê? Porque quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado, o Isaac disse: meu pai, tem lenha, tem cutelo, tem fogo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão andou 2000 anos na frente na fé e olhou o cordeiro na cruz do Calvário e disse: Deus proverá para si o cordeiro. Então, quando a Bíblia Sagrada está nos dizendo olhar para Abraão, é porque Abraão tinha sacrifício e viu o cordeiro na cruz do Calvário. Por isso que ele viveu bastante, longevidade de vida, porque ele era curado olhando para a cruz do Calvário, sabedor de que Jesus levou sobre si todas as mazelas, as doenças, seja qual for, o Senhor cravou na cruz do Calvário. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã nós venhamos a entender isso. Todas as vezes nos sentimos deprimidos, fracos, doentes emocionalmente, olhemos para a cruz do Calvário, porque Ele já levou sobre si todas as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas angústias, para nos fazer felizes e alegres. Você pode agradecer a Ele dizendo: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Deus. Oh, muito obrigado por ter levado sobre si, ó Pai, em nome de Jesus. Pastor Fernando, chega aqui rapidamente. O pastor Fernando, ele vai estar assumindo, desde já, a superintendência da escola bíblica. Então nós conversamos, Deus confirmou, e ele vai depois reunir os professores, e ele vai estar dando as diretrizes, dos ensinos, enfim, as escalas. Então a minha esposa fez isso, com muita maestria, ela vai estar ajudando também, mas agora está sob cargo do pastor Fernando. Então dobre os joelhos aí para nós orarmos pelo Senhor. Deus, teu servo, ó Deus, que o Senhor trouxe, nós apresentamos ele agora diante de Ti, para que ele seja, Senhor, um excelente, ó Pai, administrador da escola bíblica, porque a Tua palavra que liberta a nossa vida. Honra ele, Senhor, usa ele poderosamente em Tuas mãos. Pai, prospera cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Fernando, e que Deus use nesta nova incumbência. Ok? Pode sentar. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Eu vou orar para ganharmos tempo já. Passou um pouquinho, 9h15 passada. Deus, se algum irmão for contribuir nesta manhã, que o Senhor abençoe essas mãos que contribuem, das quais trazem as suas primícias na sua casa de oração, obedecendo assim o que a sua palavra nos orienta. Trazei as vossas primícias na casa de oração. E essa questão, Senhor, de provar o Senhor, isso aí eu descarto. Da minha parte eu descarto, porque eu sei quem é o Senhor na minha vida, não preciso te provar em nada. O Senhor tem sido tudo para mim. Muito obrigado pela sua bondade, pelo seu grande amor, não só para comigo, mas para com todos os teus filhos que aqui congregam, em nome de Jesus. Amém. O Juninho, passa a salva aí. Vamos dividir nossas classes então? Vamos lá? Os pequeninos, os jovens e os pré-adolescentes e os adultos, nós vamos estar aqui abrindo nossas Bíblias em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Aleluia. Cântico dos Cânticos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Os irmãos aí do fundo, se puder chegar aqui mais para frente, por gentileza, ocupar essas tribunas mais à frente, para facilitar para os nossos queridos ali, o movimentar ali atrás. Aleluia. Cântico dos Cânticos,
capítulo 4. Não funcionou o foninho de novo, não. Não sei porquê, ele não está ligando. Deixa eu pegar para você. Glória a Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo 4 agora. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Os irmãos, depois, de ouvirem nessas aulas sobre casais, aí depois tem que pegar a esposa e o esposo, sentar junto. Você já está gravado, né? E falar, agora nós vamos ouvir de novo. E deu crise no casamento? Senta aí, vamos ouvir de novo. Deu crise? Ouvir de novo. Porque assim, isso aqui é um relato bíblico daquilo que Deus quer para o casal. Se você quer viver a plenitude de Deus e não quer que as orações sejam interrompidas, é bom viver o que Cântico dos Cânticos nos pede. Amém? Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Cântico dos Cânticos, na verdade é o capítulo 3. Então vamos pegar hoje o capítulo 3, 4 e o 5, verso 1. Então nós vamos começar primeiro lendo Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Aleluia. Verso 1. De noite, meu leito, busquei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Até que o fiz entrar em casa da e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Achei que estava funcionando. Ok. Queridos, no capítulo 3 que nós lemos, fala-nos a respeito de um sonho. A esposa, para os irmãos se inteirarem no texto, este livro de Salomão, Salomão escreveu 1032 cânticos. Segundo 1 Reis, capítulo 4, verso 32, diz, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Desses cânticos que ele escreveu, o melhor e o maior é este, que é o Cântico dos Cânticos. Esse livro é tão importante porque ele se assemelha naquilo que se diz sobre o Senhor Jesus, sobre Santo dos Santos, Rei dos Reis. Então, quando fala Cântico dos Cânticos, está fazendo uma elevação ao livro. Então, esse livro é um livro que não pode ser desprezado. Embora, quando nós vamos ler este livro, nós começamos a entrar um pouco em parafuso, porque é um livro que vai falar de seios, um livro que vai falar do corpo da mulher, do corpo do homem. E quando um pregador for pregar algo sobre esse livro, dá para se tirar de versículos isolados uma mensagem cristocêntrica. Mas o que não se dá é para tirar do livro em si uma mensagem cristocêntrica, porque vai falar de órgão sexual masculino, do órgão sexual feminino, vai falar
do corpo de ambos, enfim. Então, os judeus, eles têm esse livro como sendo, em determinados lugares da Bíblia Sagrada, como sendo a relação e o amor de Deus para com a nação israelita. Sim, por isso que esse livro é tido na Bíblia judaica. Obrigado. Deus abençoe. Então, os judeus eles têm isso. E eles leem esse livro nas festas que eles se reúnem. Porque é um livro que fala-nos a respeito do amor de Deus para com o seu povo. O que não pode é pegar o livro no contexto geral e aplicar e querer colocar numa mensagem cristocêntrica no contexto geral do livro. Mas em versículos isolados dá. Por exemplo, um dos versículos isolados que eu já preguei muitos anos atrás, e vira e mexe quando o Senhor me lembra pregar, eu lembro desse versículo. Em capítulo de número 2 e versículo de número 17, só para vocês entenderem e compreender um pouquinho do que eu estou dizendo. Diz assim: antes que refresque o dia e fuja as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Uma vez eu ministrei sobre o seguinte tema: antes que venham as trevas e antes que venham os terrores que o anticristo trará sobre este mundo, volta, amado da minha alma, volta, amado da nossa alma. Então, faze-te semelhante ao gamo. O gamo é um animal do deserto que ele pula as rochas, os montes escabrosos, ele não tem obstáculo para ele. Então ela fala, faze-te semelhante ao gamo e volta, amado da minha alma. Então, dá para usar essa frase isolada, pegando somente ela, e trazer uma mensagem cristocêntrica sobre a volta de Jesus. Aleluia. Amém? Então vamos lá. No capítulo 3, fala-nos a respeito de um sonho. A Sulamita, o nome da moça que Salomão escreve esse poema de amor é Sulamita. O Sulamita está vivendo um sonho. Então, nos versos de 1 ao 5, fala do sonho. Nos versos 6 ao 11, fala-nos a respeito do noivo vindo buscar a noiva para um casamento e a noite de núpcias. Então, eu vou também ler os versos 6 ao 11, para nós ganharmos tempo, que diz: que é isto que sobe do deserto, como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos de mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos terrores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, a espalda de ouro, o assento de púrpura e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que a sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Aleluia. Então, essa aula aqui, irmãos, ela está quentinha. Ela desceu nessa madrugada. 3 da manhã eu estava, eu estava lendo, relendo, e eu falei, Deus, o Senhor me desperta para mim passar essa aula no papel? Fez essa oração. Aí 3 horas da manhã eu comecei com um soluço. Levantei, tomei água, o soluço não passava e meu corpo estava meio cansado. Eu falei, vou deitar mais um pouquinho só, senhor, daqui a pouco o senhor desperta de novo. E deitei 5 da manhã. Falei, opa, agora não tem como. Então está quentinha para nós. Então vamos nos alimentar nessa manhã. Então, do versículo 1 ao 5, vamos lá. Capítulo 3, verso 1 ao 5. De noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma. Busquei e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças.
Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixeis, mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Eu coloquei uma frase aqui: ah, o amor. Coloquei, ah, o amor e três exclamação, né? O amor quando é despertado. Né? Deixa as pessoas meio birutinha, não deixa? Nós meio birutinha, né? Quando a gente desperta o amor pela amada. Ah, o amor. O amor quando é despertado no tempo certo, pela pessoa certa, deixa o casal, ambos com amor despertado, um pelo outro. Esse casal fica radiante. A moça chegou a sonhar com o seu amado, onde ela relata esse sonho nos versos 3 ao 5. Isso aqui é um sonho dela. Ela estava no leito dormindo. E o amor era tão forte entre o casal. Quando esfria o amor, a mulher sonha que o homem está traindo e ele acorda já batendo em alguém. Quem já passou por isso? Quando a coisa começa a ficar distanciada e o marido sonha, já pega a mulher pelo braço, eu sonhei. Mas nesse caso aqui, a sulamita está apaixonadíssima, está amando, o coraçãozinho dela está quebrantado. E ela então tem um sonho. E no sonho ela está dormindo e ela sonha que o amado dela tinha saído pelas ruas de Jerusalém. Ela então disse: eu vou me levantar e vou atrás do meu amado, no sonho. E aí ela se levanta e vai, e procura e não acha. Aí os guardas que rondam a cidade, ela chega diante deles e fala: vocês viram o amado da minha alma? Vocês sabem aonde ele está? Os guardas mal respondem quando ela de repente avista o amado da alma dela, e a primeira coisa que ela faz é agarrar ao pescoço dele. Olha só no verso que nós lemos. Agarrar, mal no verso 4, mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Ficou agarrada a ele ali e não deixou ir embora. Aí o sonho começa, o caldo começa a engrossar. Ela vai dizer: até que o fiz entrar em casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. De repente, quando entrou na recâmara, era um lugar do casal, um lugar onde iria acontecer o ato em si. Quando ela entrou na recâmara, que a coisa ia ficar boa, ela acordou. Falou: acordei na melhor parte do sonho. E aí ela diz no verso 5, com o coração cheio de amor, dizendo: conjuro-vos, ó filhas de pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem despertei o amor, até que este o queira. Então ela começa a dar um conselho, ela repete o conselho para as mulheres de Jerusalém, e o Senhor repete o conselho aqui. Né? Na verdade, essa parte da Bíblia Sagrada era para aconselhar os solteiros, as solteiras. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e pelas servas do campo. Nós já falamos sobre a importância desses animais, da beleza, do que significa na aula passada. Então essas gazelas, essas servas do campo, era bem quisto pela sociedade israelita, era uma beleza de fogo. Né? Então conjuro-vos pela honra, pela beleza desses animais que a gente admira, que vocês não acordem e nem despertem o amor até que este o queira. Eu vou trazer isso para nós aqui, para nós orientarmos os nossos filhos. O amor tem tempo para ser despertado e tem tempo para ser acordado. Uma das coisas que nós devemos orientar os nossos filhos e as nossas filhas é evitar de eu vou ficar com aquela, eu vou ficar com aquele. Né? A menina, eu vou ficar com aquele, é tão bonito, olha que beleza que ele tem. Aí a menina, o menino, eu vou ficar então com aquela moça, é muito bonita. Mas aí ele fica e não sente nada. Por quê? Porque o amor não está despertado. Deus tem para cada panela a sua tampa. E quando bate os olhinhos e o amor é despertado, aí nasce um poema desse que Salomão escreveu. Aleluia. Alguns de nós aqui namoramos outras pessoas,
E o amor não foi despertado por essas outras pessoas, mas foi despertado pelo cônjuge que está do seu lado. Oh, glória a Deus. Aí esse cônjuge despertou. Vou usar o exemplo aqui da Alessandra, o Rony, todo jeitão dele. E a Alessandra, de repente, trocou os olhares. Irmão, você já foi viajar de moto? Eu já fui motoqueiro e já viajei de moto assim na cidade aqui. Ela ia daqui na praia de moto sozinha. Olha o que o amor faz. Ia lá, o amor foi despertado, o amor do Rony foi despertado. Ela, primeira coisa, vamos colocar ordem nessa bagunça aqui. Você está bebendo muito, seus amigos estão bebendo nas suas custas. Onde é que você deve aqui? Em todos esses quiosques. Vamos lá. Pegou na mãozinha dele, a mãozinha. Vamos lá. Se você vender fiado para ele, ele não vai te pagar mais. E nem os amigos dele. Se você vender, você não vai receber, tá bom? E vão no outro. Onde mais? Tem todos esses aqui ainda. Vamos lá, um por um. E aí o amor foi despertado. O amor, quando é despertado, a pessoa só quer o bem para o amado. Aleluia. E aí, de repente, o Rony sai de lá da praia e vem para cá, orar aqui. E aí a Alessandra, né, segundo a história, vai corrigindo aí. A história pegou aqui, o pai dela falou: o que esse rapaz está fazendo aqui? Pode sumir da minha casa, não é? Pode ir embora. E aí foi, conversou. Ah, já que está aqui, fica então, vai. Já estava o amor desperto. Se fosse outro, o pai dela já não me quer mesmo, eu vou embora daqui. Mas não, porque o amor foi despertado, aguentou a humilhação, ficou quietinho, e hoje o sogro trata ele como um filho. O amor tem tempo de ser despertado, irmãos. O amor tem tempo de ser despertado. Vamos ensinar nossos filhos esse versículo tão pequeno, mas tão profundo, né? Oi? Ah, sim, é. Os pais, olha só. Então, e depois, de repente, era amizade com seu pai. De repente, o Rony começou a olhar para a Alessandra. E aí, e aconteceu, despertou. Olha só, que benção. E está aí esse casal, formou uma família, e nasceu, Deus deu a graça e trouxe uma filhinha, né? E assim cada um. Se for soltar aqui, né, o microfone para falar. Eu gosto de ouvir as histórias de amor, irmãos. Quando eu vou a algumas visitas assim, de casal em crise, a primeira coisa que eu falo: vamos sentar todo mundo, fala para mim a história de vocês. Porque aí traz a memória, né, pastor Rodrigo? Ai, mas eu ia lá, nós trocamos olhar. Uns falam, foi lá na época ainda que nós íamos, né, nas festas e tal. O pastor Fernando, lá na época dos forró. Encontrei minha amada ali, olha de onde Deus tirou. E eu lá no estudantão, lá num bar de frente estudante, olha, com um copão de bebida alcoólica na mão, apareceu a minha digníssima. E o amor foi despertado, né, irmãos? Que coisa linda. E a Di com o Jacom, a Di com um maço de cigarro na boca, e o Jacom com bebida, punk, e o amor foi despertado. A Marisa com o Juninho, né? A Marisa o amor eu falo que a gente fica meio doido, né? Né, irmão Chicão, meu aniversariante? Vou entregar a Marisa aqui agora. A Marisa, a vida nossa, irmãos, nem é quando vocês veem a gente assim, né, comendo coisas boas, mas mal sabe os ovos que nós comemos. A Marisa era ovo, e o Juninho foi namorar ela. E ela tinha acabado de comer ovo. Ela falou essa história. Aí o Juninho queria beijar ela. Ela falou: Juninho, você não está gostando mais de mim? Ela: tô. Mas não queria beijar porque tinha acabado de comer ovo cozido. O amor deixa nós assim, né? Ai, ai, ai. E o Alexandre? O Alexandre nós não ouvimos uma história de amor dele ainda com a Chayane, né? Vamos ouvir. Né? Teve as histórias. Lá no sul, né? Mesmo, olha só. Viajava daqui para lá. Santa Catarina. O amor despertado. De avião. Olha aí. De ônibus. Então, quando o amor é despertado, irmãos, acontece isso, né? Aí um Val chega na Marília e fala: vamos namorar. Aí, coisa de uma semana, já estava casado já. O amor foi despertado.
Uma semana casada. Esse amor era forte mesmo. Glória a Deus. Mas eu tenho 2 filhos, não, eu assumo vocês, seus filhos, vamos embora, vamos caminhar para frente aí. E assim acontece quando o amor é despertado. Oi? A digníssima com o digníssimo. O André, imagino, mais magrinho. E a digníssima na época da Leleia, né? E aí despertou o amor. E o André era meio difícil, né? O André era meio difícil. Ela falou que lá botou ali até, não queria, né? Até que o amor dele despertou também. Olha que coisa linda que Deus faz, né? A Samara não ouvia ainda da Samara. Da tia Neide, fala como que é a história da tia Neide do tio Lúcio aí. É. Olha aí. Já foi cobrar logo, né, irmão Lúcio? Olha. Olha só. Despertou o amor. Então, irmãos, Deus tem o tempo certo, né, de despertar o amor. O do pastor Harry da Kes também não se cansou. Como é que foi esse despertar? Fala aí. Quem que trocou o olhar e falou, opa, o amor foi despertado? Então entrega ela. Não, meu foi na escola, né? Na escola ela foi assim foi uma história meio parecida com a da Neide. Agora lembrei. Tava lá, tava eu, Alexandre, nós tava tudo no intervalo, né? Estudava junto ainda. Tava junto, sim. Eu só não falo o restante pra não dar problema. Daí, brincadeira. Daí eu lembro que chegou acho que no intervalo, não sei, falou, um amigo nosso, né? Falou assim, pra mim quer conhecer você. E eu era convertido, eu falei, mas ela é crente? Ela ora, tal, aquela coisa toda, né? Fanático. Daí foi pra frente da escola lá. E ela foi apresentada a amiga dela para mim, né? Foi lá, conheci, tudo bem, e fui embora. Daí mal sabia eu que ela morava perto de casa. E quando eu fui embora, ali atrás pra ver onde que eu morava. Depois é que ela confessou. Eu achava que você morava nessa casa. Daí um dia aconteceu que ela acabou não tomando, né? Era pra amiga dela. Daí ela foi lá e foi mais perto. Veio, conversou aquela coisa toda, fomos pra igreja, conheci, que era da Assembleia também. E resumindo, daí estamos aí juntos. 12 anos. Indo para 13. Então, o amor tem o tempo de ser despertado. Imagina a Samara também. Ele olhando, trocou os olhares. Foi ele? Olha só. A Débora também com o Samuel. Nunca ouvi falar do... Ele está quietinho ali, né? Está com a perninha cruzada ali. Mas essa despertar do amor, a irmã Cris também, que nasceu um fruto
Quando desperta o amor, irmãos, o amor é despertado no momento certo, né? Na hora certa. Então, por isso que é perigoso, às vezes, as pessoas se envolvendo em muitos relacionamentos, porque fica encantado com quem não é o amado ainda. E aí dá sofrimento, né? Aí sofre. Então, esse versículo serve para nós orientar nossos filhos. Ok? Vamos seguir, então. Então, o amor, né? Quando é despertado, né? Quando um casal... então, essa moça, né, chega a sonhar de tanto amor que ela tinha. Então, quando um casal, né, dialoga e elogia um ao outro, até sonhos agradáveis é tido um pelo outro. O sonho da moça é tão maravilhoso que entre, né, afagos e carícias, ela finaliza o sonho querendo que os abraços e carícias, bem como as palavras agradáveis e calientes, termine na cama, na recâmara da mãe dela. É um tipo daquilo que Isaac fez. Agora nós vamos entrar para um momento muito singular, porque muitas doenças, principalmente doenças depressivas, são curadas pelo abraço, pelo afago, pelo carinho do cônjuge. Ô louco, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Vamos abrir em Gênesis 24 e vamos ver o que aconteceu, como que Isaac foi curado da depressão. Isaac tinha perdido a mãe dele, né? Abraão estava viúvo. Isaac, no capítulo 24, estava depressivo. Isaac, no capítulo 24, estava com síndrome do pânico, estava emocionalmente doente. Aí, a partir do versículo 61, quando você conhece a história, eu vou ganhar tempo. Quando o servo vai buscar a esposa para ele, e aí, quando a esposa agora está no jumentinho vindo embora, a partir do versículo 61, olha o que acontece. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando, eu falei jumentinho, mas é camelos, tá? E montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha a caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Então ele saiu triste, eu imagino que ele estava bem chorando, choroso, aquele sentimento de perca, era muito ligado à mãe dele, uma dor insuportável, e ele ali caminhando, triste, sozinho no campo, porque pelo fato de estar sozinho é o fato da depressão, não quer ficar perto de pessoas. Então, de repente, ele levanta os olhos e vê uma comitiva de camelos vindo. Olha que coisa interessante agora. Versículo de número 64. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apiou do camelo. Ou seja, quando ela cruzou os olhos com Isaac, o amor foi despertado. E ela já desceu do camelo, e a primeira coisa que ela foi perguntar assim, ô servo, quem é aquele ali? Aí o servo falou, aquele ali é o seu futuro esposo. É o seu esposo que você vai casar com ele. Ela então cobriu o rosto. Fez charme. Ela fez charme, olha só. Ela cobriu o rosto. Ela cobriu o rosto, ó, no versículo 65. Perguntou, né, ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o homem. É o meu senhor, respondeu o homem. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ela falou, aqui que você acha que ele vai ser fácil assim? Eu já cobriu o rosto e fez charminho ali. Ficou quietinha na dela ali. E aí no verso 66, o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Versículo 67 é o importante para nós aqui. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Aqui está o segredo. Ele a amou. Mesmo com o coração doendo, mesmo depressivo, ele a amou. E aí no ponto e vírgula. Assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Tem doenças emocionais que acometem a vida, principalmente das mulheres, dos homens,
que basta ao cônjuge tratar a esposa com amor, com atenção, com carinho, e essas doenças são curadas na hora. Na hora. Conforme ocorreu no caso aqui de Isaac, que a esposa dele, a Rebeca, pelo amor dela, retribuindo o amor dele, ele foi curado da depressão. Foi curado do pânico, foi curado da tristeza da alma, foi consolado. Aleluia. Amém? Vamos voltar. Infelizmente, uma maioria esmagadora de casais cometem o mesmo erro crasso. Já viu falar erro crasso? O erro crasso significa um erro grosseiro. Erro crasso é erro grosseiro. Que é o fato de, depois de casados, passando os anos, deixarem de se elogiar e fazer o carinho um no outro, né, como era nos dias do namoro. E quando vai passando-se os dias, vai perdendo esse contato, as palavras belas, então as doenças emocionais começam a surgir. Sabe por quê, irmão? Porque viver não é fácil. Quando vem os problemas, não vem para um, vem para os dois. Vem para os dois. Tem esposas que o homem está trabalhando, está guerreando, está trazendo, fazendo de tudo, se esforçando para trazer o alimento para dentro de casa, e ele perde essa sensibilidade. E a esposa está vivenciando essas guerras juntos, porque é uma só carne. O homem está lá na batalha, na labuta, a esposa às vezes está em casa, está ali também cuidando do filho, mas todo o sofrimento do homem, da batalha e da labuta, ela está sentindo também, porque é uma só carne. E aí quando perde essa conexão, quando perde a conexão do carinho, do afago, do eu te amo, como você está linda, não vai falar que as olhos de pomba, essa aqui era na época, seus olhos estão lindos, né? Olha, mas eu engordei. Não, você continua linda, linda, linda. Ai, você também engordou, mas você está fofinho, lindo. Então vai trocando diálogo. Isso aí, irmão, vai trazendo um remédio para a alma de ambos. São remédios aqui bíblicos. Revelações bíblicas aqui, ó, diante dos nossos olhos. Então, ao contrário disso, quando vem as lutas do casamento, né, ou melhor, as lutas e problemas da vida, sejam familiar, profissional, doenças, etc., etc., muitos casais, por falta de sabedoria, deixam que os problemas e lutas sucumbam os momentos de trocas de carícias. Sucumbe. Palavras agradáveis um ao outro, enfim, coisas sagradas do casamento. Pois como vimos no relato, né, de Gênesis 24, 67, o amor regado de carícias e palavras do casal teve o poder de curar Isaac da depressão causada pelas lutas das percas da vida. Porque vamos cá entre nós. Eu não sou nem digno de estar aqui. Quem era para estar aqui era o irmão Lúcio, a irmã Neide, a irmã Lígia, os pastores que já têm anos aí de casamento à frente para ensinar nós. Mas eu estou ensinando pelo Espírito Santo. Imagina o que esse casal passou, não é? Imagina as lutas que passaram, de tantas lutas, a irmã Lígia para criar os filhos, as lutas, os embates, os momentos difíceis, tribulação. Então, mas estão aqui, estão firmes. Eu acho tão lindo a irmã Neide dizendo: eu não saio de cá sem estar com a minha mão pegada na mão do meu amado. 38 anos, não largo a mão dele, vamos de mãozinha dada. E às vezes nós mais novos, vai a mulher na frente e vai o ogro atrás. Vamos aprender essas maravilhas, né? Pegar na mãozinha, né? Passear de mãozinha dada, olhar no olho. Então esses erros crassos, irmãos, né? Essas coisas são terríveis. Agora no verso 6 ao 11. Verso 6, voltemos em Cantares. Vamos ler capítulo 3, versos 6 ao 11.
Depois do sonho da moça, o Salomão, olha como o Salomão, nós temos que aprender com esse Salomão, viu? O Salomão, tudo bem que ele tinha bala na agulha, né? Nós não podemos, às vezes, não construir um palanquim, como ele construiu. O palanquim era um tipo de um cômodo de madeira carregado pelos servos, né? Então, podemos não ter esse palanquim. Mas vamos nas costas, monta aí. Vamos brincar, vamos caminhar. O Salomão mandou construir um palanquim, né, conforme está aqui no verso 6 ao 11. Ó. Que é isso que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, e de toda sorte de pós aromáticos de mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, enfim. O Salomão mandou construir uma liteira, que é um palanquim, é um tipo de um cômodo. Você viu o que ele fez? Ele colocou as colunas de prata, colocou o assento onde ia sentar o casal de ouro, e colocou a almofada de púrpura. A cor púrpura é um roxinho bem clarinho, tipo a blusa da irmã Cidinha, um pouquinho clarinho, um roxinho bem clarinho. Sabe para que tudo isso que ele fez? Por causa da amada dele. Para chamar a atenção da amada dele. Como não bastando ele ter feito essa liteira tão linda, ele foi lá e falou, pega os talcos aromáticos. Perfuma aí os talcos aromáticos com perfume, e eu estou indo buscar a minha amada. Ela vai tomar um susto quando ela vê e sentir o cheiro, ver o que eu preparei para ela. Ele foi, chegou na casa da moça, falou, vim buscar para o casamento. É um tipo do que Jesus irá fazer quando no Evangelho de Mateus 25, a parábola das virgens, das 10 virgens. As virgens, desse tempo de Mateus, tinha a noiva e tinha as amigas da noiva. A noiva é a igreja e as amigas da noiva são as virgens. Dessas amigas da noiva, que faz parte, que frequentam a igreja é o corpo invisível de Cristo. É o que ele criou, o que ele ama. E dentro da igreja tem as amigas da noiva, que são as virgens. No caso lá de Mateus 25, tinha 10. 5 loucas e 5 prudentes. Todas amigas da noiva. Mesma roupa, mesmo incensário, mesmo cabelo. Só não tinha azeite. Mas era tudo igual. Aí quando o noivo chega, como é que era a festa de casamento no Oriente Médio? O noivo ia lá, pedia a mão da noiva, pagava-se o dote para o pai da noiva. Então ele tinha que pagar o dote nessa época aí. E o dote era alto. Cristo veio, pagou o dote por nós na cruz do Calvário. Aleluia. O dote. E então o noivo nessa época já estava agora com a esposa, só que agora ele tinha que ir, construir a casa, mobiliar a casa, e depois, quando tivesse tudo pronto, ele viria para buscar a noiva. Só que os primeiros, ou as primeiras a recepcionar o noivo, por cultura da época, eram as virgens, as amigas da noiva. Quem entrava na festa primeiro era as amigas. Por isso que a parábola das virgens, nós somos as amigas, as virgens. Quando o noivo chegou, as que estavam, que foram despertadas porque tinham azeite, isso é símbolo de problemas quando vem, a gente vai vivendo, de repente a gente dá aquela dormida. Dorme no ponto. Mas o importante é ter azeite, de sobra. Quando ouviu-se a voz, o noivo vem vindo aí. Elas todas acordaram, e as que tinham azeite, adoravam. Azeite é símbolo do Espírito Santo que leva as pessoas a adorar e a orar e buscar Ele mais ainda. E as outras estavam desanimadas. Aí elas falaram, dá um pouquinho da unção de vocês para nós, do azeite de vocês para nós. Ela falou, agora não tem jeito, porque nessa reta final vai faltar para nós também. Vão comprar lá onde vende. Então, quando o noivo chegou, às 5 que ali estavam, entrou para a festa. Levante a mão aí, ô glória. Nós vamos entrar nessa festa de arromba. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos entrar. Entramos para a festa das bodas do Cordeiro.
Uma festona, irmãos, que Deus preparou. E as loucas, depois que chegaram, abre para nós. Nós chegamos aqui, vocês não tem como, não conheço vocês. E aí as virgens sábias entraram na festa. Oh, glória. E o Senhor, então, buscou a sua noiva. É um tipo de um paralelo do que Salomão está fazendo aqui com a sua liteira, buscando a sua noiva para casarem-se. Oh, aleluia. Agora, no ato pós-casamento, olha agora como está esse casal. Entramos no capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os da pomba, e brilham através do seu véu. Os seus cabelos são como o rebanho de cabras, que crescem, que descem, onde antes do monte de Gileade. São os seus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces, como romãs partidas, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para o arsenal. 1000 escudos prendem nela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Notem que Salomão, sábio por demais, ele vai fazer, sabe o que, irmãos? Sexo falado. Primeira coisa, antes do ato sexual, antes da penetração, ele vai fazer sexo falado. Ele começa elogiando, primeiro, o corpo inteiro, como é formosa. Dá uma olhada aí no verso 4, do capítulo 4, verso 1. Como você é formosa. Ele não vai para o ato em si. Erros de muitos maridos. Chegam e já vão procurando a esposa, não tem diálogo, não tem elogio, e aí faz aquela coisa fria, daqui a pouco ele chega ao orgasmo, e ela não conseguiu chegar, ele vira, deita e dorme, e ela está lá. Muitos casamentos acabam na cama, infelizmente, por falta de sabedoria. E o Salomão, inspirado por Deus, está nos orientando, e vocês vão ver que Deus aprova esse ato. Porque lá no capítulo 5, verso 1, depois nós vamos entrar lá, você vai ver que Deus aprova esse ato. Primeiro, ele elogia como você é formosa. Aí ele vai elogiando os componentes do corpo da mulher. Verso 1 ainda, os teus olhos. Os teus olhos são como os da pomba. Ainda no verso 1, os seus cabelos, coisa mais linda. Essa sulamita indica-se que ela era negra. Então, quando ele compara o cabelo dela com o pelo de cabra cabelinho enroladinho, a coisa mais linda são os seus cabelos. Você é linda por demais. As suas faces, as 2 faces, ele está de olho, são lindas, são como romãs partidas. Ele vai elogiando, ele vai fazendo o primeiro sexo falado, irmãos. Eu estou meio com vergonha aqui, não é fácil não, mas tem que aguentar firme, né? Oi, pastora Zilda. Então, vocês veem que ele primeiro, antes do ato em si, irmãos, isso é importante para nós. Primeiro, chaveca. Chaveca. Pode ver que ele está só no chaveco aqui. Cabelos, olhos, faces, rosto. Aí ele vai descendo. Seu pescoço. Oh. E ele vai descendo. Quando ele chega nos seios, a mulher já está a ponto do orgasmo. Pode perceber no texto. Por quê? Porque o que ela fala para ele, no verso 6. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte de mirra, ao outeiro de incenso. Ela já está doida já. Só na conversa do marido. O marido investindo primeiro no diálogo.
O marido investindo primeiro na autoestima dela. Voltemos no diálogo de novo. Na autoestima, como você está linda, seu pescoço, porque a mulher é assim. Não é, meus irmãos? A gente é homem, a gente sabe. Ah, eu estou me sentindo tão feia. E aí você vai lá, não, seus olhos, que coisa linda. Seus olhos pretos ou verdes, ou enfim, o olho que a sua esposa tiver. E você vai elogiando seu pescoço. Você acha que Salomão só falava? Ele só ia beijando. Que pescoço bonito. Quando ele chega nos seios, a mulher já estava, irmãos, no ponto de ebulição. Lembra da leiteira? Põe no fogo. Começava a apitar, dá da hora de desligar o fogo. Sabe por que Salomão está fazendo isso? Porque ele sabe que se ele for somente para o ato de penetração, se ele chegar ao orgasmo primeiro, a mulher dele vai ficar chupando o dedo. Então, primeiro ela vai deixando ela à vontade, irmãos. É o texto, é esse livro, é o livro que Deus trouxe de ensinamento para nós, casal. Para praticar isso aqui. E ela, quando ela fala, ela verbaliza, né, falando, vamos logo. Antes que refresque o dia, vamos embora, que eu já estou querendo. Aí Salomão continua na insistência. Verso 7. Tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, minha noiva. Vem comigo do Líbano. Olha de cima do Amana, de cima do Senir, do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com o só dos teus olhares. Olha só, ele vai investindo na esposa, nas palavras, no sexo falado. Quanto tempo faz que muitos de nós já não falam mais com a esposa essas coisas agradáveis aos ouvidos dela? Salomão nos está ensinando que a iniciativa vem do homem. E a mulher vai recompensar para o homem aquilo que o homem está investindo. Porque quando namorava, era meu amor, meu docinho, não vejo a hora de te ver. Ai, que saudade de ti. E agora casou, é aquela coisa fria, calculista. Não é assim um casamento, irmãos. Deus já deixou para nós esses ensinamentos. E ele continua. Versículo 10, verso 10 do capítulo 4. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Nós aprendemos aqui na aula passada que o vinho é símbolo de festa, que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, o primeiro milagre, transformou a água em vinho, ou seja, vinho significa festa, significa alegria. E nós sabemos que as mulheres, quando vão para o casamento, que principalmente quando vai ser madrinha, ela quer toda se emperequetar, aluga vestido, ou compra vestido, aluga sapato, ou compra sapato, e vai toda produzida. É uma alegria para ela se produzir, para ir para a festa de casamento. Essa mulher está dizendo como Salomão está investindo nela, falando a ela, elogiando ela. Ele está dizendo, olha, minha amada, é muito bom ir na festa. Você fica bonito também, aluga um terno, compra o terno, vai feliz da vida, mas o teu amor é melhor do que festa. Eu prefiro estar com você do que nas festas. Olha aonde ele vai elogiando ela. Ele vai só quebrando, irmãos, todas as coisas ruins que a vida traz para a mulher. Aí quando ele chega, ainda no verso 10, que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Aí ele vai elogiar os perfumes que ela se perfumou, os teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias, né? Quanto melhor o teu amor do que o vinho, o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Ele elogia o perfume dela. Ele notou que ela está perfumada. Quantos de nós, às vezes, a esposa, eu vou me arrumar, eu vou passar um perfume, e a gente chega, nem dá bola. A gente quebra a mulher no meio. Aí ele volta a elogiar agora os lábios, o verso 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua,
e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Beijo de língua não é só no tempo de namoro, não, irmãos. Beijo de língua principalmente depois de casado. Então, bora tirar essa teia de aranha hoje aí, hein? Quer sentir o mel destilado? Beija a tua esposa, rapaz. Beija a tua esposa. Investe no casamento. Ah, meu marido não está aqui. Pega lá, senta com ele. Vamos assistir a escola bíblica aí. Eu tenho que colocar isso aí em prática, porque Deus preparou esse livro para nós. Irmão, o pastor Hero disse, um homem bem satisfeito e uma mulher bem satisfeita não tem concorrentes. Não tem concorrentes. É um ao outro. Um olho tem um olho para o outro. Olha só agora o que ele diz, né, no verso 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da sua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Aí ele elogia agora, ele está falando aqui de partes íntimas agora. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada. Ele está falando aqui do órgão reprodutor dela. Jardim fechado. Ele está observando, irmãos, cada detalhe do corpo da mulher. Eu sei que eu estou meio vermelho, mas é o que está aqui na Bíblia. Ele vai observando e elogiando cada detalhe do corpo da mulher e cada órgão do corpo da mulher. E ele diz assim, ó, os teus renovos são como pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo, o açafrão, o cálamo, o cinamomo, né, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra, o aloés, né, com todas as principais especiarias, és fontes de jardins, poços de águas vivas, torrentes que correm para o Líbano. Essa mulher, higiene nas partes íntimas. Ela sabia. Tem um problema emocional, às vezes, das mulheres sobre corrimento. E no ato da relação, essa mulher aqui, ela tinha a sua higiene. Ah, se os nossos antepassados na fé não deixassem de pregar esses ensinamentos na igreja. Como os casais seriam bem resolvidos entre quatro paredes entre si. Ah, se os pastores deixassem de ficar se preocupando com a televisão, que o fio era o rabo do diabo, e a televisão era o capeta em si, e ensinasse isso. Os homens vão ficar cobiçando outras mulheres seminuas, porque estavam bem resolvidos nessa parte. Mas aprove a Deus que nesse século 21 venha nos ensinar nesta manhã nas ciladas do inimigo. Porque o diabo está doidinho para destruir o casamento e o Senhor Jesus está aqui para edificar o casamento. Aleluia. Depois disso, a moça agora já não aguenta mais mesmo. Ela diz, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, no verso 16. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Aí ela fala para o amado, ah, vem, amado meu, para o seu jardim e come seus frutos excelentes. Está entendendo aí, meus irmãos? Aí olha o amado, já entrei no meu jardim, minha esposa. Já entrei no jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com as especiarias, comi o favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Aí sabe quem vai falar agora aqui nessas duas últimas frases? O Deus Todo-Poderoso. Ele está aprovando o relacionamento desse casal, ele diz assim, ó, comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. O próprio Deus aprovou tudo aquilo que Salomão vestiu. Então pega o seu marido hoje, senta com ele lá, põe na internet e veja os vídeos. Vê o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o vídeo de hoje. Aplica isso na sua vida. Eu vou aplicar na minha, cada um aplica na sua. E aí vamos ser felizes no casamento, irmãos. Sabe por quê? Provérbios capítulo 5,
Olha o que diz em Provérbios capítulo 5. Vamos voltar um pouco. Só não perde, o pastor já falou, eu ouvi. Só não vai perder a hora de vir para o culto. Capítulo 5 de Provérbios. Diz assim, ó. Filho meu, atende a minha sabedoria. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha inteligência, inclina os seus ouvidos. A discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera, vou falar aqui para ambos, os lábios da mulher adúltera e do homem adúltero destilam favos de mel. E as suas palavras são suaves, são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os teus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera, e nem muito menos esse rapaz também não pondera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, filho meu, agora, filha minha, dai-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta do teu caminho o homem adúltero, a mulher adúltera. Não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a sua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase se me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Esse homem ou essa mulher era um tipo de pessoa que vinha para a assembleia e para a congregação, ouvia os ensinamentos, ouvia, mas não praticava. Os ensinamentos dados e também as consequências ensinadas quando não se é praticado, essa pessoa ia. A sorte, ou melhor, a misericórdia de Deus sobre a vida dele foi que, quando ele começou a perder o dinheiro, porque todo amante começa a se dar presente, vai indo de um abismo para o outro, destrói a família, e aí quando chega no fim da vida, aí tem a cara de pau ainda de ligar para a esposa, que está bem agora, sofreu no começo, mas o Senhor recompensa, a esposa fica bem, aí vai o cara de pau lá, não tem como você voltar comigo, mas não tem mesmo. Não tem mesmo. Voltar com uma praga dessa, que pisou, que humilhou, que desprezou, que abandonou, e agora a esposa está bem, está bonita, está crescendo, indo adiante, rumo à prosperidade, vai querer um rapaz desse? Cai fora. Não é? Cai fora. Afundou, meu filho. Não é, irmãos? E esse aqui está sofrendo. Agora uma coisa, ó, e digas, quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Esse homem ele se arrependeu a tempo, mas já era tarde, porque os dias passou, a velhice chegou, caiu a ficha dele, eu estou indo para o inferno acompanhando essa mulher aí. Ele se arrependeu a tempo e voltou para Cristo a tempo, mas a perca já era grande. A perca foi grande na vida desse homem. Então, um alerta para nós que estamos ouvindo aqui, aprendendo, e estamos sempre nos cultos aprendendo, ouvindo. Se não praticarmos as palavras de Deus, o diabo coloca amante, o diabo faz com que percamos os nossos bens, o bem mais precioso é a nossa família,
E aí arruma outro lá, a mulher arruma outro, o homem arruma outra, a coisa descamba. Por quê? Em casa não praticou, é grosseria, é tapa na mesa, é diz que me diz, que é brigaria, é nome feio, é palavrão, e o diabo é assim que eu quero. E bate palma. Já estou preparando uma joia rara para você. Joia rara? Joia rara isso aqui? Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem ao inferno. Nós que nessa manhã não começamos a elogiar a esposa não para ver onde vai parar a coisa. E vice-versa. A esposa que não começa a elogiar o marido e reconhecer para ver onde vai parar a coisa. Irmão, Satanás não brinca não, irmãos. Satanás não brinca não. E nós também não podemos brincar não. Esses relatos aqui que nós estamos aprendendo é para colocarmos em prática. Olha o que ele fala, ó, verso 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela preciosa e graciosa. Sacia em ti os seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha, e abraçaria o peito de outra? Porque o caminho do homem está presente aos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. A coisa é feia. A coisa é feia. Onde é que começa o divórcio, os passos para uma separação? Na grosseria. Onde é que começa o esfriamento, o amor, o distanciamento entre o casal e no fim, porque o marido não ama a esposa já deixa de amar o marido? Na grosseria. No desentendimento familiar. Daquela coisa, eu penso assim, minha razão é assim, e é pronto, acabou. Quebrou a cara, irmão. Passos largos a um cambalear. Tem que ter um entendimento. Aonde tem a presença de Deus tem entendimento. Aonde tem a presença de Deus tem harmonia. Aonde tem a presença de Deus não é eu que mando. Aonde tem a presença de Deus é nós vamos seguir conforme a orientação de Deus. Não é na minha razão, não é na razão da minha esposa, é o que Deus pensa a nosso respeito. Aí a coisa anda. Do contrário disso, é só vir na igreja, ouve, e a coisa não muda nada. O lar é um lar tudo destruído. Aí chega na igreja com aquela aparência. Irmão, aqui ninguém engana ninguém, não. Porque o dono da igreja está aqui. E ele fala e fala bonito nesse lugar. Ô, glória. Ele vem com aquela espada de 2 gumes e usa para trazer conserto. E ele está trazendo o ensinamento para nós. Para não ver grosseria. E ninguém viver de aparência. Porque um dia ele usou o apóstolo Paulo para dizer ao sacerdote, parede branca. Já pensou? O que você falou aí, rapaz? Parede branca. Por fora, parede branca. Por dentro, um sepulcro caiado. Todo podre. Parede branca. O que você está dizendo? Que está precisando se converter. Ou você pode agradecer a Deus por essas palavras? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele ensina a igreja de Corinto, ele está ensinando justamente o livro de Cantares. Em 1 Coríntios capítulo 7, vamos lá, que ele resumiu bem, mas eu imagino no sermão dele desse dia, ensinando o livro de Cantares para a igreja, principalmente na parte de casamento. 1 Coríntios capítulo 7, vai dizer assim,
quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, Paulo, nesta época cultural da época, estava vendo uma crise no Oriente Médio. E Paulo estava vendo essa crise, uma crise onde havia muito desemprego, onde ele aconselha também aos pais das moças, ó, se você conseguir fazer com que sua filha não se case, melhor. Mas se ela já está compromissada, deixa ela casar. Eu queria privar vocês do que vem vindo aí. É o que, na época, o que estava acontecendo. Ok, meus queridos? Então aqui ele está dizendo, ó, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Tudo no singular. Aí ele vai ensinar cantares. Ele vai ensinar cantares a partir do versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Notem que a palavra vem primeiro, marido, conceda à sua esposa aquilo que lhe é devido. Então, ou seja, nós, homens casados, somos devedores de algo para com a esposa. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é na intimidade do casal. É na área sexual. Ele está dizendo assim, o marido conceda para a esposa o que lhe é devido. E o que é que o marido tem que conceder, tem que pagar a esposa? Ele está dizendo, vai lá em Cantares 4. Paga o seu preço com ela. O que eu vou fazer? Leia, coloque em prática. Como são bonitos os seus olhos. Como você é linda. Seu corpo formoso. Seu pescoço é a coisa mais linda. Seu cabelo, que coisa linda. Você pintou o cabelo, está mais bonito ainda. E começa a elogiar. Seus seios, que coisa. Mas eu estou gordinha. Para mim você está a coisa mais linda. E começa, aí daqui a pouco, nessa questão sexo falado, a mulher vai começando a se derreter. Venha. E ele começa a investir um pouquinho mais. Seu perfume, ai, que perfume maravilhoso. Venha, meu marido. E ele investindo. Quando está no ponto de ebulição, a mulher vai chegar ao orgasmo primeiro. Por quê, irmãos? Tem muitos maridos que têm problemas com orgasmo. Uma vez eu e minha esposa aconselhamos. O marido que não era da igreja. Sabe o que ele queria fazer? Pegar a esposa dele, alugar um outro homem, para ela se sentir satisfeita. Imagina a situação. Eu, quando ouvi aquilo com a minha esposa, eu olhei para ela, eu falei, estamos ouvindo isso mesmo? O mundo é assim. Aí eu chamei o rapaz, falei, eu sei que você não é da igreja, mas isso aí está errado, rapaz. Você quer ser corno e quer ver você sendo corno? Falei desse jeito, já rasgado para ele. Falei, onde já se viu uma coisa dessa? Isso aí você mexe com o bril do homem? Falei, eu estou com vergonha por você. Falei para ele. Aí ele falou, não é que eu tenho um problema. Falei, já procurou o médico? Já fui no médico, não tem jeito. Aí o Espírito de Deus falou rápido as palavras do meu coração. Manda ele usar os dedos e a palavra, então. Eu falei, então invista na sua mulher. No momento que ela estiver lá, você pode usar os seus dedos. Depois você vai com a penetração e já acabou, pronto. Já satisfez a mulher. Foi, irmãos, é singular, experiência singular. Que o pastor passa e tem que orientar. Já pensou se vai aconselhar pessoas erradas? Pega lá mesmo um marmanjão, deixa lá, pelo menos você fica, sua mulher para de encher o saco seu. Irmãos, a situação é séria. O mundo está assim. Isso faz uns 6, 7 anos já, né, amor? Essa situação. Que dó que eu fiquei daquela moça. Que dó. Então, a mulher necessita chegar ao orgasmo, irmãos. Imagina você, quando às vezes nós conversamos com algumas pessoas, né? E as pessoas falam, eu nem sei o que é orgasmo, a mulher fala. Nem sei. Falei, como assim? Sabe o que é isso? Não sei, eu nunca cheguei. Falei, você nunca virou pai? A minha esposa. Porque eu tenho que falar. Ela falou, não sei o que é isso. Mas fala numa contração para não deixar o casal chateado. Eu falei, meu Deus do céu. Vai que meu marido chega, ele já vai, ele já vira.
já vai tomar banho. Aí eu penso comigo, ô desgraça de casamento esse. Não é? Sem a graça de Deus. A mulher não consegue, a mulher está ali sedenta. Irmão, isso aí mexe com todo o psicólogo da mulher. Mexe com o brio, com a autoestima. Mexe com ela, com o sentimento. Às vezes, quando eu estou visitando algum cliente, então a mulherzinha brava, eu falo, ih, essa aí está com um problema sério. Você que passa desse jeito, está com um problema sério. Porque é fato. Às vezes a gente se depara com grosseria e a gente mal sabe o que essa mulher está vivendo dentro de casa. É séria a situação. Então, quando a Bíblia está dizendo que o homem tem que satisfazer a esposa, tem que pagar o que é devido a ela, e depois, semelhantemente, porque a mulher ela tem esse dom. Ela chega ao orgasmo várias vezes. E ela vai então para... Deus já fez tudo certinho. E ela então, com a parte dela paga, ela vai agora pagar o marido, porque ela consegue. Já o marido não. O marido chegou ao orgasmo, irmão, já montou. Eu sou homem, todo mundo aqui é homem. Os homens estão aqui, a gente sabe que é assim. E aí a mulher não é assim. A mulher ela tem que chegar ao orgasmo, às vezes demora para ela chegar ao orgasmo. Então Salomão está ensinando, antes de você chegar lá, penetrar e acabou, investe no sexo falado. Investe na sua esposa, no seu casamento. Elogia ela, quebranta ela. A hora que você chegar, já está pronto, ela já vai chegar ao orgasmo. E aí depois ela vai pagar aquilo que é devido. O apóstolo Paulo está falando justamente isso aqui. Por isso que ele está preocupado com a igreja de Corinto. Porque principalmente em Corinto, ele fala isso em Corinto relacionado à área sexual. Em Corinto, irmãos, as mulheres, a maioria delas correspondia à igreja, eram pessoas, mulheres que estavam na vida sexual. Os marinheiros aportavam lá os seus navios no porto de Corinto e ia lá. E agora essas mulheres que eram de lá se converteram e casaram. A vida delas, imagina a carne delas. Se o marido não satisfazesse elas, entenderam, né? Não precisava nem com só de pensamento. Então Paulo vai ensinar o marido tem que conceder à mulher o que lhe é devido. E a mulher semelhantemente ao marido. Aí no versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua mulher. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Ou seja, você conversa com a sua esposa, se ela aceitar, amor, vamos fazer um período de oração, sem a gente ter relação? Tá bom, amor, vamos. Ah, amor, não vamos, não sou eu sou de carne, eu não consigo não. Então você faz o período de oração, mas não nega fogo. Tem que honrar. Então, não vos priveis um ao outro, salvos talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Satanás sempre vai tentar o homem e a mulher. E essa palavra que eu disse aqui, incontinência, significa desejo sexual incontrolável. Quando o homem não investe no casamento e quando a mulher também não recebe os investimentos, esse desejo sexual incontrolável vai ficando aflorado. Vai ficando aflorado. O homem então vai se satisfazer em coisas pornográficas. Atendi uma mulher um tempo atrás, bem casada, culta, mergulhada na pornografia. Ela falou, não sou digna mais de estar na presença de Deus, eu me sinto um nojo, um lixo. Deus não olha para mim. Meu marido sai, me abandona, sai para as viagens dele, me abandona, fica dias e dias fora de casa. E eu caí. Quando ele chega de viagem, ele não me procura, ele não me fala comigo, não dialoga comigo, grosseria, me trata mal. E eu caí então no vício. Eu olhei para ela, essa mulher chorava de soluçar, irmãos.
Tinha um casal acompanhando. Eu falei, que coisa triste. Que coisa triste. E ela falou, e para piorar agora, eu me sinto culpado. Traio ele. E ele é um homem trabalhador, só que ele não dá atenção no casamento. Um ótimo pai, trabalhador, mas ele me trata muito mal. Eu falei, esse moço está a um passo de perder o casamento dele, a família dele. Aí nós oramos e convidei ela para vir. Tomara que ela venha para a igreja. Eu falei, procura uma igreja de sua casa. Explica para o seu pastor que você for congregar lá para estar orando por você. E eu vou estar orando por você, para você viver o melhor do casamento. Satanás não brinca. Essa tentação dele aqui é terrível. Não, eu sou forte, eu sou um homem de bem. Sansão também era forte. Tão forte que uma Jezabel derrubou ele. Não tem ninguém forte. Só Jesus é. Só Ele que livra nós da tentação. Estejamos em pé. Aleluia. Glória a Deus. Então eu encerrei aqui um pouco essa parte dessas aulas, de cantares. Tem muitas coisas ainda para a gente ver, né, no livro em si. Mas a gente entende que o livro em si nos leva a observar que antes do ato, antes da junção, o livro nos leva a observar que há diálogo. O livro nos leva a observar que há momentos entre o casal, trocas de carícias, diálogo, elogios. Isso é o que Cantares pede para que os casais venham a colocar em prática, para que o inimigo não venha trazer divórcio no nosso arraial mais, em nome de Jesus. Amém? Pastora Cleória aqui, abençoando em nome de Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós em tudo, Senhor. Continua abençoando os casais, Pai. Continua livrando de todo mal, dá entendimento a cada um, Senhor, para que se fortaleça na tua presença. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tem ensinado através do teu Espírito Santo, nos tem dado direção, que nós possamos, Pai, ouvir as tuas palavras e colocá-las em prática, Pai, para que a nossa fé seja edificada e fortalecida em ti, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, foi muito difícil para mim trazer esses ensinamentos, principalmente falando, né, nessas questões. O Espírito de Deus disse do meu coração, isso aí foram os limites e os tetos colocados pelos meus filhos, que não ensinaram o meu povo. E o meu povo, quando não é ensinado para esse conhecimento, traz destruição na família. Quantos e quantos pastores se divorciaram? Quantos e quantos estão casados, mas estão traindo? Pastoras, mulheres, obreiros, obreiras, no arraial do povo de Deus. Por quê? Por falta de ensinamento baseado em cantares. Então, o segredo de cantares sempre será o diálogo. O segredo de cantares sempre é o elogio, as carícias e o amor. Aleluia, muito amor. Deus, muito obrigado. Tua serva já orou por nós. Eu só tenho a te agradecer. E que o Senhor continue usando os demais irmãos e irmãs que irão trazer ensinamentos para nós. Seja do teu querer, em nome de Jesus. Amém. Tomai o seu assento um minutinho. Eu vou ver se terminou. Nós não estamos... Tem só um cafezinho preto? Como é que está aí, pastora Lu? Cafezinho preto. Por conta dessa questão, né? Alguns irmãos disseram, pastor, não é bom fazer um café por enquanto, tal. Então a gente respeita, ok? Daqui a pouco nós vamos voltar a fazer, não só café, churrasco, jantar. Vamos voltar a fazer tudo, em nome de Jesus. Será, vai ter versículo, será? Senão nós já vamos dar a bênção apostólica, né, Jacom? Oi? Santa Ceia hoje, culto de Santa Ceia. Os irmãos da alimentação trazer, né? Se possível, um alimento não perecível para nós montarmos as cestas básicas aí. Irmãos, algumas pessoas contraíram, né, o vírus. Dentre elas, minha sogra contraiu com a minha cunhada. Então,
Ontem elas pediram para fazer sopa, né, Michele? Tipo, elas vão fazer a sopa e levar lá para ela, porque elas não conseguem sentir gosto, elas não conseguem ter fome, enfim. E aí, se você, tem alguns outros irmãos também, se você for trazer o seu quilo de alimento, lembra de trazer legumes, como que é? Legumes, alguma coisa, porque além desses, a gente vai dar para outras pessoas também, que só consegue comer sopa, né? O pastor Fernando passou uns dias difíceis aí, acho que comida fica pesada, não, é só sopinha leve, muito líquido, não sente o gosto. Então aí deixa Deus tocar no seu coraçãozinho, ok? Então vamos ver se tiver versículos, nós vamos. Tem versículo? Então nós vamos ouvir o versículo. Porque quanto mais ouvir a palavra de Deus, é melhor, né? E o Homem-Aranha está lá, ele já deu a volta lá atrás, Felipe. Glória a Deus. Aleluia. Os jovens têm versículos, é isso? Não? Ok. Os pequeninos têm versículos. Aleluia. Deus seja louvado. Felipinho, estou vendo você escondendo aí, Felipinho. Deus você agora, hein? Esse é uma figura. Esse dia ele escondeu ali, ó. Tinha umas cadeiras ali, a mãe dele, cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Aí eu olhei para a Samara e falei, olha o Felipinho onde está lá. Ele estava lá escondidinho, atrás das cadeiras. De repente ele levantou e deu um pulo, a cadeira estava dessa altura. Eu falei, meu Deus do céu. O anjo tem trabalho com ele. Mas nós da nossa época, né, pulava no rio, ia de bicicleta, andava para lá e para cá. Nós demos trabalho para os anjos também. O Dalfré na asa delta. Pastor Justo, isso o senhor vai lembrar, pô? Porque esse meu filho É uma dinâmica, deixa eu ver. Olha que coisa linda. Olha a parábola. Filho pródigo. Deus abençoe. Essas irmãs são caprichosas, né? Tem mais? Tem? Tem a classe da tia Marília. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A classe dos juniores, eles estão aprendendo a folhear a Bíblia e tem lição de casa, tá? Então, assim, incentivem eles a que eu pedi para eles procurar versículos e capítulos, para eles aprender quando está no culto, aprender a usar a Bíblia. Então, peço para os pais a gentileza de estar incentivando eles, tá bom? Aleluia. A voz da Yasmin, o dia que ela mandou no áudio lá, eu amo a palavra de Deus. Ela fala bem calminho, né? Vamos estar de pé então para irmos embora abençoados, né? E logo mais à noite, Santa Ceia. Então, fale às pessoas casadas para assistirem, né, esses ensinamentos bíblicos, que vai ser sucesso no casamento. Vai ser sucesso no casamento. Senhor, despeça do seu povo com a sua presença, para que possamos estar aqui logo mais à noite, buscando o Senhor, nos rendendo a Ti. Guia-nos, Senhor, pelas veredas de justiça e guia-nos pelo caminho que nos leva somente a Ti, Senhor. Que os nossos ouvidos ouçam somente a Sua palavra e que nós venhamos a ter a hombridade de praticar a Sua palavra ouvida. Em nome de Jesus.
Que a graça do Senhor nosso Deus continue com todos nós, hoje e sempre. Amém. Então hoje eu encerrei um pouquinho a escola bíblica, depois o pastor Fernando vai estar aí nos demais dias com os irmãos encerrando. Deus abençoe, bom domingo para todos. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na